Olá, meus queridos! Vamos agora começar a nossa segunda aula, tá? E bem, agora faremos o estudo da nossa matéria de português, que vamos trabalhar, que vamos conhecer sobre o assunto de pronomes, tá certo? Que tá lá na página 94. Logo no início desse conteúdo, já vem com um exemplo, tá certo? Prestem atenção aí. Aqui estão 3 meninos. Eles vão para a escola. Bem, como sempre, é muito importante vocês fazerem essa leitura inicial, né, desse exemplo e de saber o que é pronome. Depois de conhecer, é um textinho curto, tá certo? E tem uma tabelinha lá na página 95 com os dois tipos de pronomes que conhecemos, que podemos identificá-los. E por quê? Porque quando eu for explicando os conteúdos, vocês vão conhecendo mais e entendendo mais sobre o conteúdo, tá certo? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês. Como eu já fiz a leitura, né, do exemplo, vou explicar o que quer dizer essa palavra destacada, eles. Eles é um pronome que identifica, né, esse substantivo meninos. E o que isso quer dizer? Bem, quer dizer que utilizamos de palavras que elas nos retornam ao que a gente estava falando, para que essa palavra ela não se repita, esse substantivo ele não se repita várias vezes. Prestem atenção no que eu vou falar para ver se vocês conseguem entender direitinho. Tem aí esse exemplo, né? Aqui estão 3 meninos. Se eu tirar esse eles e colocar a palavra meninos de novo, vai dar o mesmo sentido para a frase. Prestem atenção. Aqui estão 3 meninos. Meninos vão para a escola. De vez utilizarmos a palavra meninos para identificar que são eles que vão para a escola, a gente utiliza a palavra eles, que significa os meninos, tá certo? Bem, aí tem, né, essa explicação. A palavra meninos é um substantivo, é um nome que é dado a um conjunto de pessoas do sexo masculino, não é isso? Bem, e esse pronome, ele refere-se ao substantivo meninos. Então, essa palavra eles é um pronome que identifica esse substantivo, tá? É um pouco confuso, mas na prática a gente utiliza muito isso e não percebe isso. Maria foi à escola. No caminho, ela derrubou seu lápis. Quem foi que derrubou o lápis? Maria. Mas como foi que identificamos que era Maria? Porque utilizamos o pronome ela, tá certo? Bem, esses pronomes, eles são palavras que ficam ou podem ficar no lugar do substantivo, que são os nomes, ou que a eles se referem. Os pronomes pessoais dividem-se em retos e oblíquos. E vamos agora conhecer um pouquinho sobre eles, tá certo? Os pronomes pessoais, quais são? Tem a pessoa, né? A primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Conhecemos o tipo de pessoas que tem, né? Quais são esses pronomes? Existe o pronome reto. Eu, tu, ela, ele. Quando utilizamos esses pronomes, é no plural. Nós, vós, eles ou elas. E quais são esses pronomes oblíquos? Para a primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. A menina foi comigo à rua. Esse comigo identifica que sou eu, não é isso? E ele é um pronome oblíquo, porque ele identifica que quem foi, ela foi comigo, com a minha pessoa, eu. Segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Eu fui contigo à praça. Contigo é um pronome oblíquo. Terceira pessoa do singular. A, o, lhe, se, si, consigo. Tá certo? Primeira pessoa do plural. Nós, conosco. Segunda pessoa do plural. Vós, convosco. Terceira pessoa do plural. As, os, lhe, si, e consigo. Então, existem esses pronomes retos
eu, tu, ele, nós, vós. Existem os pronomes oblíquos, mi, mim, comigo, te, ti, contigo, ó, a, lhe, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lhe, si e consigo, tá? Então, isso utilizamos nas nossas frases, nos nossos textos, para não repetir a mesma palavra, tá certo? Essas são palavras que podem ser substituídas nas nossas frases, nos nossos textos, que vão dar o mesmo sentido. Então, os pronomes de tratamento, que mostra aí no nosso livro, para se dirigir, ele fala mais sobre quando vamos tratar outras pessoas, tá certo? Pessoas como reis, príncipes, governadores, juízes e etc. Esses pronomes, eles são denominados por pronomes de tratamento. Então, quando vamos tratar pessoas que têm uma importância, né, muito grande para a sociedade, então utilizamos esses pronomes, tá certo? Então, essa tabela dos pronomes de tratamento fica para vocês. Então, agora vamos para a nossa atividade, tá certo? Na página 95. Utilizando essas tabelinhas dos pronomes, vocês vão responder, tá certo? A primeira questão é: ligue as colunas associando os pronomes de tratamento às pessoas. Então, nessa tabelinha de pronomes, existe aí mostrando, né, esses tipos de tratamento. Então, aí a letra A. Vossa Majestade. Vocês vão ligar, né, os pronomes de tratamento a quem é dirigido, a quem está sendo falado. Segunda questão. Escreva e classifique os pronomes pessoais das frases a seguir. Letra A. Quando você chegar de viagem, avise-me. Então, vocês vão identificar que tipo de pronome reto, tá certo? Que estamos trabalhando e qual é o pronome oblíquo nesse caso, tá bom? Aí vocês vão colocar a palavra, né, que é o pronome reto, entre parênteses, pronome de tratamento e qual foi o pronome oblíquo. Vou colocar que tipo de pronome oblíquo é esse e vão identificar pronome oblíquo. Bom, na página 96, vocês vão fazer essa atividade até o final. Na página 96, tá certo? Que tem a terceira questão: reescreva as frases substituindo os nomes pelos pronomes correspondentes. Então, vocês vão fazer essas mudanças. Então, vocês vão escrever a frase toda com as mudanças. Quarta questão. Substitua as expressões destacadas pelos pronomes. Observe. Você toma sorvete na praça. Vou tomá-lo na praça. Então, existe a palavra e vocês fazem a troca. E tem um textinho aí sobre o pastorzinho e o lobo, tá certo? Será uma atividade complementar, pois segunda-feira não tivemos aula de português, tá certo? E para não atrasarmos as nossas atividades por conta do feriado, vocês vão ler esse textinho e vão fazer a interpretação dele, né, em relação ao conhecendo o texto, que está a atividade na página 97. Então, hoje teremos esses dois estudos. Estudo do conteúdo sobre os pronomes e o estudo do texto, o pastorzinho e o lobo, que a interpretação e a leitura do texto fica com vocês e depois vocês fazem a atividade conhecendo o texto. Como é uma coisa que é frequente, que a gente sempre faz, né? A leitura do texto, a interpretação dele, conhecer o que é que o nosso texto está trazendo, essa parte fica para vocês. Então, por favor, mandem as atividades concluídas para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. Parece ser muita atividade, muito estudo, mas são coisas relacionadas ao nosso dia a dia, tá certo? No texto vocês vão identificar muitos pronomes que também estão presentes. Então já é uma atividade complementar, né, para conseguirmos aprimorar cada vez mais esses conhecimentos. Tá bom? Então, meus amores, um cheiro pra vocês. Essas são as nossas atividades de hoje, tá bom? Espero que vocês consigam absorver o máximo dos nossos conteúdos. Até a nossa próxima aula de amanhã e um cheiro pra cada um de vocês. Tchau, pessoal!